número 25/2021, de autoria da deputada Érica Cocai, para debater a atual operacionalização dos requerimentos iniciais do BPC, Benefício de Prestação Continuada, bem como suas revisões e demais processos que envolvem a manutenção desse benefício, realizados pelo Instituto Nacional de Seguro Social e INSS. Eu sou Eduardo Barbosa, deputado federal, cabelo preto, barba branca, moreno claro, e estou vestindo uma camisa branca com listas verdes. Estou no meu escritório, na minha residência. Atrás de mim tem uma parede branca, à direita uma janela semiaberta. Uso óculos redondos e estou aqui presidindo esta reunião de audiência pública até a nossa deputada Érica Cocai chegar, e vai me render, então, a partir da sua chegada. Tendo em vista as alterações promovidas pela resolução número 19 de 2021 e pelos atos da mesa número 161 e 179 de 2021, que tratam do trabalho das comissões em sistema de deliberação remota, solicitamos atenção às seguintes orientações. Além dos palestrantes, apenas os parlamentares poderão ingressar na reunião do Zoom. Os demais interessados poderão acompanhar o debate pela página da comissão na internet, pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube ou pela sala virtual do E-Democracia, com janela de tradução em Libras. O uso de máscara no plenário é obrigatório durante toda a reunião, bem como a manutenção do distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. Apresento e já agradeço os nossos convidados, palestrantes que compõem a nossa audiência pública. Lília Maria Pereira Rojas, conselheira do Conselho Federal de Serviço Social. Boa tarde, Lília. Viviane Aparecida Pereira Pérez, diretora da Secretaria de Políticas Sociais da Federação Nacional do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, FENASPES. Boa tarde, Viviane. Leonardo José Rolim Guimarães, presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, deputado. Tudo bem, tranquilo. José Naum Mesquita, coordenador-geral de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, representando a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Boa tarde, José Naum. Tudo bem? Muito boa tarde, deputado, e a todos. E André Veras, que é diretor do Departamento de Benefícios Socioassistenciais, representando o ministro do Estado de Cidadania. Como regra geral, peço que todos mantenham seus microfones desligados e os abram apenas quando forem usar da palavra. Informo que a reunião está sendo gravada. Para melhor ordenamento dos trabalhos, adotaremos os seguintes critérios. Será concedida a palavra aos nossos expositores, convidados por 10 minutos, prorrogáveis a juízo desta presidência. Em seguida, será concedida a palavra por 10 minutos à autora do requerimento. Logo após, os parlamentares inscritos poderão falar por até 3 minutos. Oportunamente, será concedida novamente a palavra aos expositores para suas considerações finais. Durante a audiência, as deputadas e os deputados que quiserem usar a palavra poderão fazê-lo inscrevendo-se na lista de debates, que está disponibilizada no Infoleg ou utilizando o recurso de levantar a mão no Zoom. A Secretaria da Comissão organizará a lista de inscritos. Para facilitar a captação da imagem do parlamentar que for usar da palavra, peço que sempre anuncie seu nome parlamentar antes de iniciarem a fala.
Por fim, informo que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela internet. Além disso, foi aberto um chat para a participação dos internautas, que poderão enviar suas perguntas aos palestrantes através da sala virtual do portal E-Democracia. O link foi previamente divulgado e poderá ser acessado pela página da comissão www.câmara.leg.br/CPD. As perguntas mais votadas, a depender do tempo disponível, serão respondidas pelos palestrantes. Antes de passar a palavra aos expositores, solicito a gentileza de todos, principalmente daqueles que estão usando máscara, que falem próximo ao microfone, se possível um pouco mais alto, para que os intérpretes de Libras possam captar claramente o som e assim realizarem seu trabalho da melhor forma possível. Vamos passar às exposições. Em primeiro lugar, concedo a palavra à senhora Lília Maria Pereira Rojas, conselheira do Conselho Federal de Serviço Social, por 10 minutos. Com a palavra, Lília. Obrigada, deputado. Me ouvem bem? Ouvimos muito bem, Lília. Obrigada. Primeiro, agradecer, né, na figura do deputado Eduardo, a oportunidade, né, a importância desse debate, dessa audiência. Então, agradecer a todos os deputados e deputadas em sua figura. Deputada Érica Pocai, relatora da solicitação. Boa tarde a todos, a todas que estão acompanhando. Sou Lília, sou assistente social, conselheira do CETES, como o deputado informou. Sou uma mulher branca, de 34 anos de idade, uso uma blusa de manga azul, faço uso de óculos em tons grafite, tenho o cabelo um pouco acima do ombro, e estou numa sala com fundo claro, com alguns cartazes, 3 cartazes, do Conselho Federal de Serviço Social, onde chama mais atenção um cartaz com fundo verde e alguns detalhes laranja, em comemoração aos 25 anos do Código de Ética do e da assistente social. Bem, primeiro eu acho que é importante, né, ressaltar o quanto que nesse momento que a gente está vivendo uma situação, né, de pandemia, que não apenas afeta pelo fato das perdas que tivemos no país, de quase 600 mil pessoas, né, o sofrimento dessas famílias, que multiplica ainda mais essas perdas, mas também por toda a situação de impacto econômico, social e inclusive para o futuro, né, sequelas que a gente ainda vai viver por muito tempo, infelizmente, em decorrência desse contexto social e econômico aprofundado pela pandemia de Covid-19. Mas também é importante que, para esse início, né, a gente resgate que o que a gente está discutindo hoje, que são as dificuldades de acesso, a partir de como está sendo sido operacionalizado o benefício de prestação continuada, o BPC, ele não tem origem agora, não tem origem com a pandemia, mas é muito anterior, né? Ele tem origem, pelo menos a partir de 2017, quando o INSS, né, a gestão à época do INSS, diante de uma redução cada vez maior do número de servidores e servidoras do quadro de funcionários, investe num processo de digitalização, de trabalho por meios remotos e de automação da análise dos benefícios como um todo que o INSS operacionaliza, entre os quais o BPC, que é um benefício da assistência social. Esse processo, já em 2017, era sinalizado, inclusive pelo Conselho Federal de Serviço Social, assim como pelos trabalhadores e trabalhadoras do INSS, que a forma como ele estava sendo feita estava gerando grandes problemas para a população. De um lado, porque a gente sabe que o perfil da classe trabalhadora brasileira em grande número, e principalmente das pessoas, homens, mulheres, crianças, famílias, que acessam o BPC, é um perfil de grande dificuldade de acesso ao uso das TICs, né, da tecnologia, do domínio, e também porque a forma como foi sendo feita, de forma atropelada, foi deixando pelo caminho vários processos, né? Não foi de uma forma dialogada com os trabalhadores e com a população. Isso já desde aquele início, inclusive, na tentativa de adequação, gerou um estoque de benefícios
E aí, né, enfim, por razões da forma como se estruturou a gestão do INSS no momento, né, naquela época, entendeu por priorizar alguns benefícios e deixar as análises do BPC, né, dos benefícios de prestação continuada para a pessoa com deficiência e para as pessoas idosas, pendentes de análise. Isso foi acumulando, isso foi gerando um acúmulo. Então, quando a gente chega em março de 2020, né, um pouco antes da gente ter decretado a situação de emergência, a gente já vinha percebendo uma redução, por exemplo, do número de agendamentos de avaliações sociais e médicas, porque esses benefícios estavam represados à espera de análise. Para além disso, se vinha observando todo um processo de dificuldades das pessoas em acessar os requerimentos, porque nesses anos o INSS foi acelerando o seu processo de automatização. E aí, passando para a população a responsabilidade sobre o requerer o benefício, sobre acompanhar e tudo isso de forma remota. Então, a gente percebe, no primeiro momento, uma redução dos requerimentos e depois as pessoas buscando, de alguma forma, estratégias, mas que acabam gerando grandes problemas e dificuldades. Como, por exemplo, a gente tem uma sobrecarga dos equipamentos sociais da assistência, como, por exemplo, os CRAs, né, que fazem um acompanhamento das famílias, que têm por obrigação acompanhar os beneficiários do BPC, orientar, mas não tem obrigação, inclusive porque não tem o domínio dos processos, dos fluxos do INSS, o conhecimento que os servidores têm, né? E tem uma sobrecarga desses serviços para acompanhar esses processos. Outro problema ainda mais grave é que as pessoas passaram nessa dificuldade de acessar o INSS, os serviços por meio do INSS, acabaram caindo muitas vezes em mão de intermediários, que são figuras, inclusive, que historicamente foi combatido. Então, o INSS se ausentou de ocupar um espaço que é seu por obrigação, né, de uma porta aberta para os requerimentos. Hoje a pessoa não entra, não é atendida no INSS se não tiver um agendamento prévio feito por meio remoto, e ao mesmo tempo, fora das agências, a gente vê um crescimento cada vez maior de figuras como intermediárias. Então, algumas dessas pessoas procuram os CRAs, algumas dessas pessoas procuram profissionais advogados, né, profissionais qualificados, mas também caem em mãos de intermediários, favorecendo um mercado, um novo espaço que deveria ser ocupado e realizado pelo INSS, pelo papel que cumpre, pela obrigação que tem e pela própria forma de conhecimento. Isso gera custos a mais para as pessoas, dificuldade no acompanhamento, isso gera insegurança, né? Óbvio que a informatização, que o uso da tecnologia tem cada vez mais se mostrado extremamente importante. E é muito importante que esse investimento tenha também nos espaços públicos e nas políticas sociais. Mas é preciso que isso acompanhe a realidade da população. E a gente percebe que, inclusive, o público-alvo do BPC, né, que são pessoas que vivem com renda per capita em até um quarto de salário mínimo, são justamente as pessoas que vivenciam também a exclusão digital. E aí, por N questões, por não ter acesso aos equipamentos, por não ter domínio de tecnologia, a gente viu isso muito presente durante a pandemia, né? Então, esse investimento em processos totalmente digitalizados não acompanhou a realidade da população. Isso é um grande problema. E aí, é importante que se diga que as medidas até então tomadas, e né, a gestão provavelmente apresentará, são medidas que não conseguem dialogar com a raiz do problema, que é esse perfil dessa população. Então, para concluir, a gente já está passando, a gente tem, por exemplo, agora, né, um serviço especializado que o INSS vai abrir para as pessoas com deficiência, enfim, para atendimento das pessoas, mas não é ainda a porta de entrada. Não é o INSS aberto para essas pessoas acessarem. A gente tem a aprovação agora da lei recentemente, 14176, que entendo que foi uma preocupação e uma tentativa, né, dos deputados, dos parlamentares, para tentar atuar junto a esse represamento que amplia durante a pandemia, mas acaba que a lei, por não conseguir dialogar com essa raiz, com essa problemática, além de não conseguir resolver os represamentos, a gente segue com um número grande de cerca de quase 500 mil benefícios pendentes das análises, né, que demoram um longo período porque as pessoas não conseguem acompanhar os processos. Então, além da lei não conseguir ainda atuar sobre isso, assim como o processo de judicialização, que aumentou enormemente nesse período. Congelou sua fala. Algum problema no seu microfone, Lília? Está me ouvindo? Lília?
Bom, a internet da Lília deve estar instável, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou passar para a nossa próxima convidada e a Lília retornando, se ela quiser fazer a conclusão da palavra, eu vou interromper Viviane, ela conclui, tá, Viviane? E depois você dá prosseguimento. Mas só para que a gente não perca aqui o clima e o nosso ritmo da audiência pública. Então, eu concedo a palavra à senhora Viviane Aparecida Pereira, que é diretora da Secretaria de Políticas Sociais da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, FENASPES. Então, Lília, Viviane, da mesma forma, 10 minutos, por favor. Com a palavra. Obrigada. Boa tarde, deputado Eduardo Barbosa. Saudar o deputado e os demais deputados, aí, a deputada Érica Cocai, né, responsável pelo requerimento. Saudar aí os representantes do INSS, né, presentes, e do Ministério da Cidadania, e todos e todas, né, que nos assistem. Dizer da importância desse debate, né, com relação ao benefício de prestação continuada. A gente está falando de um benefício que hoje atinge 4.600.000 pessoas com deficiência, pessoas idosas em situação de extrema vulnerabilidade social, né? Então, da importância desse debate diante das imensas alterações que vem ocorrendo no INSS. Então, como o deputado me apresentou, eu sou Viviane Pérez, sou assistente social também, trabalhadora do INSS e represento aqui a FENASPES, né? Antes de iniciar falando especificamente do BPC, eu vou trazer um panorama geral, né, com relação a questões de problemas estruturais que tem no INSS. Porque estamos falando aqui do benefício de prestação continuada, que é o benefício no valor de um salário mínimo, né? Mas essa é a grande, né, é o corte de renda da grande maioria da população hoje que acessa o INSS. Já em 2016, nós tínhamos lá uma média de 65% da população que acessava a política de previdência, entre benefícios previdenciários e assistenciais, que são de um salário mínimo, né? Esse percentual já se amplia, né, diante das alterações da Contra-Reforma da Previdência, que altera as regras e os valores dos benefícios. Hoje já passamos aí de mais de 70% da população, né, que recebe um salário mínimo. Então, é dessa população que a gente está falando, que tem aí vivenciado alterações imensas na forma de acesso com a implantação das tecnologias e também os servidores, né, com as alterações dos processos de trabalho. Primeiro, é importante colocar que o INSS vivencia problemas estruturais. Um deles, e o principal, é a insuficiência de quadro de servidores, né? Nós perdemos aí nos últimos 10 anos mais de 20.000 servidores, com alguns concursos, mas insuficientes, né, para repor esse quadro funcional. E sem concurso público, a gente vê aí alterações dos lugares da fila, né? Se antes a gente tinha uma fila na frente das agências lá, né, nos anos 2000, essa fila passou por uma agenda e agora ela passa por uma fila de análise. Então, os problemas são estruturais, né? Um deles é esse, a falta de servidores, mas também a gente tem problemas nas estruturas físicas, precárias condições de trabalho, a gente tem, né, o INSS propaga, né, toda a questão das tecnologias, o acesso às plataformas digitais, mas a gente tem equipamentos obsoletos, internet, que tem, às vezes, limitações para baixar um arquivo PDF. Então, essa é a realidade dos problemas estruturais, né? Que vem aí gerando, sim, morosidade. Não é possível a gente atender uma demanda crescente com metade da força de trabalho. A gente está falando de reconhecimento de direitos, né, de uma política pública. Eu digo que depois do trabalho, a política de previdência é a maior política pública desse país. E essa política, essa análise do reconhecimento do direito, ela necessita de força de trabalho humana. Automatizar os benefícios, muitas vezes, acabam gerando grande número de indeferimentos. E dizer que já tivemos ações civis públicas, né, do Ministério Público Federal, dizendo da importância, né, dessa questão da insuficiência de servidores, da falta da estrutura, em reiteradas formas dizendo da necessidade do atendimento presencial. O Ministério Público Federal já emitiu uma recomendação, né, a número 19 de 2019, dizendo da necessidade de concurso público. Desde 2013, o TCU já vem alertando que teríamos várias aposentadorias e que a necessidade era de realização de concurso público.
E eu vou me permitir aqui ler uma parte de uma ação civil pública do Ministério Público Federal que diz o seguinte: os canais remotos, especialmente o meu INSS, ao tempo em que mascaram a precarização dos serviços da autarquia previdenciária e do seu quadro funcional, barram o acesso de milhões de pessoas a direitos que lhe assistem. Mais do que isso, propiciam paralelamente a proliferação de terceiros prestadores de serviço, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, que cobram dos segurados e assistidos para obter, pelos instrumentos virtuais, a facilidade que a eles são negada. O silêncio da União diante das contestações, né, de órgãos de controles, e aí a gente tem vários aqui, e dos reclamos da própria autarquia previdenciária fazem crer numa deliberada vontade de desmantelá-la ao arrepio da probidade administrativa. Isso eu estou só lendo e reiterando uma própria frase, né, que estava numa ação civil pública do Ministério Público Federal. Ou seja, o que eu estou querendo colocar aqui? Que o INSS digitaliza em 2019, com a transformação digital, mais de 90% dos seus serviços, e aqui eu não estou dizendo que sou contra, e eu repito isso em todas as falas que eu tenho feito. Não sou contra as tecnologias, estamos aqui agora fazendo esse debate porque estamos acessando uma tecnologia. Mas com a realidade desse público que busca, né, a política previdenciária, os benefícios assistenciais e previdenciários, necessita de ter também o atendimento presencial, os requerimentos presenciais, não se pode colocar como única opção, né, os canais remotos. É essa a crítica que a gente faz. Junto com tudo isso, a gente tem a implantação do produtivismo, né, bônus por produtividade, que até acabei de ver que saiu um relatório da CGU, fazendo inclusive críticas à forma que foi colocada a esse bônus. Quando um servidor ele tem que trabalhar 6 e 8 horas, com certeza ele vai fazer uma análise de benefício, um atendimento com determinada qualidade. Se ele chegar a 10, 12, 15 horas de trabalho, certamente vai impactar na qualidade dessa análise de benefício, desse atendimento realizado. E nós temos exemplo claro disso, né? Em 2019, nós tivemos 64% dos servidores do INSS que se afastaram do trabalho por motivo de adoecimento, né? Diante dessa realidade, e que eu vou dizer aqui, para mim, na minha avaliação, é um assédio moral institucionalizado, essas cobranças e a forma que tem se dado isso, em um processo de reconhecimento de direitos, né, de milhares de trabalhadores e trabalhadoras desse país. E aí, assim, muitas alterações no INSS são feitas a partir de portarias, decretos, né, e eu quero dar um exemplo aqui. Nós tivemos o decreto 8805, por exemplo, né, que ele traz mudanças, né, e burocratiza o acesso ao BPC. Uma delas é a instituição, né, a necessidade do cadastro único para o requerimento do benefício. O cadastro único é um instrumento fundamental, né, essencial da política de assistência, e ele serve, né, para inserir as pessoas nas diversas políticas, né, fazer esse acompanhamento pela política de assistência. Até então, as pessoas, né, a própria política de assistência tinha que fazer essa busca ativa desses beneficiários para incluir nas diversas políticas. Porque, ora, para a gente buscar, de fato, a inclusão social, além da transferência de renda, a gente tem que ter acesso à moradia, acesso à educação, acesso ao trabalho, isso se dá na inserção dessas pessoas com deficiência, né, nessas políticas. No entanto, foi colocado como um requisito e utilizado principalmente para os processos de revisão, não utilizado para a inclusão das pessoas com deficiência aí nas diversas políticas, mas vem sendo utilizado para fazer um longo processo de revisão, com batimentos contínuos, né? Não estou dizendo que não é necessário fazer processo de revisão, estou criticando a forma e a responsabilização dos requerentes desse benefício em mais esse processo burocrático, e isso já deu resultados. Né? Em 2017, que foi feito esse decreto, nós tivemos 0,2% dos indeferimentos por não atualização ou não ter o cadastro único. 2018, 5%. 2019, 10%. 2020, pasmem, em plena pandemia, num contexto que até a atualização do cadastro único foi suspensa. Nós tivemos 22% de indeferimento por esse motivo. Ou seja, a gente está falando de mais de 70 mil pessoas com deficiência e pessoas idosas que não tiveram nem a possibilidade de concluir, né, tiveram um indeferimento só por não ter atualizado o cadastro único em plena pandemia. Mais uma medida
que eu não posso deixar de ressaltar aqui, é a recente alteração com um novo sistema para requerimento desse benefício, que aprofunda ainda mais a responsabilização do requerente, né, em todo o processo, que é o portal de atendimento. Esse sistema, literalmente, ele já estava sendo criado para operacionalizar a Lei 14.176, que já vem aí no programa tanto do INSS como do Ministério da Economia, da Cidadania, né, já vem sendo programado. Tanto que a gente tem a lei aprovada 22/7, o INSS já está, né, a gestão do INSS já está com tudo organizado, né, para as alterações dessa lei. Então, aprofunda a responsabilização, desmonta o modelo de avaliação biopsicossocial da deficiência, ao instituir a avaliação média e a teleavaliação. Se der tempo, eu quero falar um pouco sobre isso. E ainda, isso é algo gravíssimo, né? As pessoas estão fazendo requerimento nesse novo sistema e tendo a análise, as avaliações social e médica já sendo reagendadas e realizadas. A gente está falando de requerimento de 2 a 3 meses. Enquanto isso, a gente tem mais de 400 mil processos, parcela, aguardando um ano, que não consegue nem agendar, porque fecharam as agendas literalmente em várias regiões para o agendamento da avaliação social. Então, literalmente, essas pessoas que estão aguardando há muito tempo a avaliação desse benefício estão no limbo. Isso é muito sério. Isso é muito sério, no sentido de manipular informações dizendo que existe uma média de atendimento e que, na realidade, a gente tem milhares de pessoas aguardando, né, há muito tempo a análise desse benefício. Unicamente para implementar essa lei, que o foco central aqui é a alteração do modelo biopsicossocial da avaliação da deficiência, previsto na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, uma luta histórica do movimento social das pessoas com deficiência, que até então tinha um modelo analisado através das funções do corpo, né? A deficiência estava no indivíduo, e essa conquista passa a avaliar também aonde essa pessoa com deficiência está inserida, qual que é o contexto social, qual que é as barreiras que ela enfrenta na sociedade. Ou seja, a deficiência não está só na pessoa, está na sociedade. Nós enfrentamos barreiras e sabemos disso, né? Em todas as regiões do país, arquitetônicas, atitudinais, e as pessoas muitas vezes, né, não conseguem acessar as políticas sociais. Isso inclui imensas barreiras. E é exatamente isso quando diz, vou caminhar para a conclusão, deputado, exatamente quando institui uma avaliação média, dizendo que não será realizada a avaliação social, que pode ser realizada apenas, né, a questão biomédica, pela perícia médica do INSS apenas, ou precariza essa avaliação, que digo aqui, deputado, e se tiver um tempinho depois comentarei, é impossível tecnicamente manter a qualidade de uma avaliação social por videoconferência, além das dificuldades de acesso dessas pessoas acessarem, né, uma videoconferência. Bom, teria muito mais para explicar aqui, gostaria até de exemplificar e dizer o que é essa avaliação social, por que eu estou dizendo da necessidade dela e que ela rompe um paradigma ao ser instituída desde a convenção e que isso é um grande ataque, né, aos direitos da pessoa com deficiência, a uma luta histórica dos movimentos das pessoas com deficiência que foi alterado sem diálogo, né, com a sociedade civil organizada. Fico por aqui, por enquanto, mas vamos aí. Espero ter espaço para colocar mais no debate. Obrigada, deputado. Eu que agradeço, Viviane. Ô, Lília, como você foi prejudicada no final da sua fala, em função da queda da internet, nós combinamos aqui que eu passaria para você para fazer o processo conclusivo da sua fala, tá bom? Então, você consegue concluir em 3 minutos? Vou tentar. Eu não sei, obrigada, gente. Eu não sei onde que caí. Acho que foi, né, quando eu percebi, já tinha passado um certo tempo, mas vou então aproveitar a fala de Viviane, né, para complementar a partir daí. Eu falava que esse processo começa em 2017 e aí a gente acaba que chega nesse momento, se construiu toda uma situação em que você tem um grande número de represamento, você tem um afastamento da identidade das pessoas com o Instituto Nacional de Seguro Social em relação ao acesso aos benefícios. Então, se criou, inclusive, o entendimento da população de que ela precisa buscar um terceiro, né? Muitas vezes um profissional sério, um advogado, mas ou muitas vezes o CRAS, mas também outros. Então, as pessoas perderam, inclusive, a relação de procurar o INSS, porque não pode. Porque chega numa agência e recebe uma senha para o INSS que elas sequer sabem como usam, boa parte. Existem
né, excepcionalidades existem. Mas como que uma pessoa não analfabeta está acessando o Guedes, está lá assinando? Não é ela. Quem está fazendo isso? Né? E aí, a grande preocupação nossa agora é com a forma como a lei foi aprovada, porque além dela não resolver as questões, ela pode estar abrindo espaço para a construção de uma narrativa e de um entendimento muito perigoso no debate das pessoas com deficiência, que tem a ver com o modelo biopsicossocial. Né? A proposta de uma média remota, ela volta para o modelo biomédico, que é o profissional médico, que é ninguém questiona a importância do processo da avaliação médica nisso, mas o profissional médico vai determinar a partir da análise que faz no modelo biomédico. E a depender da situação, a pessoa volta para a avaliação social, senão é aplicada uma média. Isso, a longo prazo, pode gerar um entendimento nas pessoas de que o modelo biomédico, que já foi ultrapassado, é mais interessante do que o modelo biopsicossocial, porque, em tese, quem vai passar só pelo modelo médico teria o benefício reconhecido, e apenas os benefícios indeferidos voltam para a avaliação biopsicossocial, só que já com grandes chances de ser indeferida. Então, gera uma situação de segurança e pode gerar uma narrativa no futuro que retrocede a todo o debate que tem sido feito. A teleavaliação social, a gente está falando de um atendimento de pessoas que já enfrentam diversas barreiras, que a primeira coisa que se faz é um processo de acolhimento. Como que você faz um primeiro atendimento sem conhecer a pessoa, sem que ela, inclusive, tenha entendimento sobre o que é o processo de avaliação social? E a gente viu na mídia quanto que as pessoas se confundiram em relação ao que era avaliação social, que era análise de documento, que poderia ser feito por telefone, então as pessoas sequer têm um entendimento. E aí ela vai ter um atendimento que deveria ser de acolhimento, de perceber, não só pelo que fala, mas pelo comportamento, pelo contexto de como ela se coloca na sala, que ela tem que minimamente estabelecer um vínculo de confiança com esse profissional, um assistente social, que está ali fazendo o atendimento, que vai entrar em diversos aspectos da vida dela, para poder avaliar, do ponto de vista social, a questão da deficiência. Isso é gravíssimo, porque a gente está fragilizando esse processo. Entendo que foi uma tentativa de responder ao represamento, à dificuldade, mas a gente não responde às dificuldades abafando o problema. A gente responde respondendo, de fato, os que são os problemas. A dificuldade de uma pessoa com deficiência sair na rua não se resolve trocando em casa, resolve tornando a rua um lugar seguro. Isso ela poder escolher o que faz. E a teleavaliação não é isso, é abafar problemas. Então, fragiliza o atendimento, coloca em risco, inclusive, a segurança do profissional sobre o que vai fazer, e ainda por cima, essa pessoa não terá direito, inclusive, muitas vezes não pode nem se sentir à vontade para colocar questões de adoecimento e de deficiência, que muitas vezes são provocadas por questões de violência. Vou concluir, mas acho que é importante depois, né, a gente voltar nisso. Obrigada, deputado. Nós que agradecemos, Lilian. Obrigado, viu? Eu acho que, da forma que vocês duas expuseram, vocês pontuaram claramente as questões que afligem não só vocês, enquanto profissionais ou defensores dos profissionais da área da assistência, mas também mostra os gargalos e estrangulamentos que vocês trazem em relação à metodologia virtual da avaliação social. E por isso mesmo agora eu acho que é muito interessante nós podemos passar para a palavra para o nosso presidente do INSS, que com certeza ouviu com atenção as críticas e colocações feitas e com certeza poderá agora trazer para nós algum tipo de encaminhamento alternativo. Leonardo José Rolim Guimarães, presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, também tendo seus 10 minutos. Leonardo, com a palavra. Obrigado, deputado Eduardo Barbosa. Bom, em primeiro lugar, parabenizá-lo, né, pela relatoria, né, que levou à aprovação da Lei 14.176, né, que foi um marco importante em relação ao BPC, criando o conceito da vulnerabilidade, né, para a diferenciação, né, dos critérios de renda, bem como apresentando alternativas para nós conseguirmos, né, acelerar a redução das filas do BPC, no caso, a avaliação social remota e a avaliação pela avaliação biopsicossocial, pelo padrão médio da avaliação social.
Eu gostaria de falar rapidamente sobre o desafio que nós temos em relação ao BPC. Já foi colocado aqui que nós temos um estoque grande que foi acumulado ao longo dos últimos anos. Eu diria que desde 2015 que vem crescendo um estoque em relação ao BPC da pessoa com deficiência, e esse estoque chegou a um patamar já elevado antes da pandemia, e com a pandemia, com as agências fechadas por 6 meses, sem podermos realizar a avaliação biopsicossocial, nós tivemos um agravamento ainda maior dessa fila. É importante também colocar que o BPC da pessoa com deficiência se tornou também muito mais complexo em função das diversas ações civis públicas. Nós temos aí em torno de 30 ações civis públicas, algumas de âmbito nacional, outras de âmbito local, que tornaram também muito complexo o processo de análise de renda. Então, além do próprio benefício, já ser um benefício que tem várias etapas, uma análise cadastral do grupo familiar, uma análise de renda, além da aplicação do instrumento biopsicossocial, que engloba a avaliação pericial e a avaliação social. Com essas ações civis públicas, o processo se tornou ainda mais complexo, e isso também ajudou a formação dessa fila. O fato é que chegamos em novembro de 2020 com uma fila em torno de 632 mil requerimentos. É algo muito elevado. E, desde então, a partir de um conjunto de medidas que adotamos, conseguimos reduzir essa fila, porém, numa velocidade muito menor do que gostaríamos. Hoje, temos ainda 570 mil requerimentos para a decisão do INSS. Dentre as diversas medidas adotadas, a primeira delas foi a descentralização da gestão das centrais especializadas para as superintendências regionais. Com isso, a gestão das análises ficou no nível mais próximo do cidadão. Também buscamos focar o trabalho do serviço social na avaliação social, e também buscamos viabilizar a realização de mutirões em contraturnos ou nos sábados, como, por exemplo, tem acontecido aqui no DF, que no DF hoje o prazo para a realização de avaliação social está bem mais baixo, as filas aqui estão bem mais baixas em função desses mutirões que foram realizados. Também criamos a central focada no BPC, o que acelerou as análises de renda e dos grupos familiares. Em dezembro do ano passado, assinamos um contrato com a Caixa para recebermos as informações do CadÚnico em tempo real, o que antes não ocorria. A partir daí, nós conseguimos simplificar o conceito do grupo familiar no momento em que o requerente faz o requerimento do BPC. A partir de agora, nós já recebemos automaticamente a informação do CadÚnico e evita o problema de você ter informação diferente ou ter falta de informação, que era mais um dificultador em relação ao processo de análise do requerimento do BPC. Também, uma outra medida muito importante foi o desenvolvimento de um novo sistema. O antigo sistema do BPC era um sistema atrasado tecnologicamente e que contribuía imensamente para a demora na análise, porque você só fazia uma etapa após a outra. Você não tinha como, mesmo sendo profissionais diferentes, fazer as etapas em paralelo, as etapas de análise cadastral, de análise de renda, avaliação social e avaliação pericial. Nesse novo sistema, essa análise ela pode ser feita em paralelo, além do requerimento ser qualificado, ou seja, todas as informações, como eu dei esse exemplo do CadÚnico,
no momento do requerimento, elas já são colocadas. Além disso, o requerente já pode agendar o BPC no momento do requerimento, tal qual ele já faz há muito tempo, quando requer um auxílio-doença. Isso traz aí ganhos muito grandes na celeridade do BPC. Como fizemos em relação a quem já tem o requerimento no sistema antigo? Então, foi feito todo um processo, que ainda está em execução, de migração de todos os requerimentos do sistema antigo para o novo. A maior parte já foi migrado, ainda temos uma parcela menor que está em migração, e continuou efetivamente no sistema antigo apenas aquilo que já tinha agendamento de avaliação social, né? Ou que já tinha alguma análise em estágio avançado, porque ao migrar para o sistema novo, haveria, na verdade, uma perda e não um ganho em relação à celeridade do processo. Então, com isso, todo esse estoque vai ser trabalhado, já está sendo trabalhado no sistema novo, e a gente vai conseguir dar uma celeridade maior nas análises. Também é importante destacar o acordo que nós fizemos com o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, que permitiu que nós cumpríssemos essas ações civis públicas de forma simplificada. O que é isso? Então, uma ação civil pública definia, por exemplo, que nós deveríamos abater da renda familiar a despesa com medicamentos. Então, isso criava toda uma burocracia. Primeiro, em alguns lugares, o SUS fornece aqueles medicamentos, em outros não. Então, nós criamos um modelo simplificado em que a pessoa, tendo esse gasto, o sistema já vai abater automaticamente em valor padrão, né, da renda familiar. Se a despesa for maior, só nesse caso, a pessoa, então, precisaria apresentar a comprovação da despesa. Isso simplificará imensamente o processo da análise de renda. Então, esse é um outro ponto importante em relação às simplificações de processo. Nós temos buscado uma série de simplificações. Por exemplo, os documentos não precisam mais de ser uma cópia autenticada ou uma cópia com original. Os documentos podem ser enviados pelo próprio aplicativo. Da mesma forma, também estamos buscando criar alternativas para simplificar o acesso do cidadão ao INSS como um todo, em especial ao BPC. Então, uma das ações que nós temos buscado é ampliar os acordos de cooperação com entidades como os municípios, entidades representantes de pessoas com deficiência, além daqueles parceiros que o INSS já tem há algum tempo, como é o caso da OAB. Mas a busca maior que estamos é por entidades públicas, governamentais ou não governamentais, que têm mais proximidade com o cidadão. Além disso, estamos com um projeto piloto no que a gente chama de autoatendimento orientado. Por exemplo, aqui no DF nós estamos com pilotos em todas as regiões do Brasil. A gente espera, ainda esse ano, ampliar para a maior parte das agências do INSS. Isso é uma forma de aquela pessoa que não consegue utilizar o meu INSS, não tem um parceiro do INSS, como uma prefeitura ou uma entidade, que possa ajudá-lo, ele vai na agência e vai ter um apoio para utilizar a nossa estrutura de internet para fazer o requerimento, tirar um extrato ou acessar qualquer dos serviços do INSS. Em relação às ações para redução das filas, além dessas que eu já citei, que já estão tendo efeito, eu acredito que as medidas que foram aprovadas, né, pelo Congresso Nacional, elas terão um efeito muito grande, deixando claro, né, que a avaliação pela avaliação social média, ela é uma medida emergencial. É uma medida que vai ser aplicada ao longo desse ano,
né? Nós já estaremos aplicando a partir desse mês de agosto, né? O sistema já está pronto para começar a aplicar, mas ela será uma medida emergencial para a redução da fila. Não dá para as pessoas continuarem aguardando, né, por muito tempo pela a concessão do BPC. Então, repito, é uma medida emergencial para a redução da fila e eu acho uma iniciativa muito importante do Congresso que nós concordamos plenamente e estamos implementando. E deixando claro que essa medida vai ser adotada, além de ser apenas esse ano, apenas para concessão. Não é uma medida para indeferimento. Portanto, não se configura como uma análise exclusivamente médica, né? Porque, na verdade, o que você vai fazer fazer a aplicação do instrumento biopsicossocial, avaliando, somando a avaliação pericial com uma avaliação social pelo padrão médio que as avaliações sociais nos últimos anos têm dado. Se fundir os dois, repito, não é apenas uma análise da avaliação médica, é uma avaliação médica com um padrão médio da avaliação social. Ao fundir os dois, sendo concedido o benefício, então segue adiante e o benefício é concedido, a pessoa não tem que esperar a realização da avaliação social e aquela agenda que ela tinha feito da avaliação social para daqui a alguns dias ou semanas, ficará livre para uma outra pessoa agendar e aí, com isso, reduzirmos a fila de uma forma mais rápida. Então, é um instrumento, repito, de uso emergencial para a redução das filas e que está bem alinhado a tudo aquilo que nós buscamos para resolver esse problema das filas do BPC. Já a avaliação social remota também é uma novidade. Por isso, presidente. Ok, só concluindo, né? Então, a avaliação social remota, ela já foi prevista pelo TCU desde o ano passado, a partir da previsão também da teleperícia. Nós estamos implementando, nesse momento, um piloto, com todos os cuidados devidos. Já fizemos mais de 500 avaliações sociais remotas. A nossa avaliação é que, no geral, tem sido bastante exitosa essa iniciativa e deixar claro que a discussão da avaliação social remota foi feita com os movimentos ligados às pessoas com deficiência. Nós tivemos bastante. O senhor pode concluir, por favor? Concluindo, tivemos bastante cuidado de conversar com os movimentos e, inclusive, pretendemos, numa segunda etapa, incluir a realização da avaliação social remota e também com entidades que trabalham com as pessoas com deficiência. Numa próxima fala, eu apresento mais informações. Agradeço, então, deputado, a oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, a deputada Érica já se acha presente, assume, então, a presidência. Érica, um abraço. Já foi falado a Lídia, da Cefes, a Viviane, da FESNASP, e acaba de falar o presidente do INSS, Leonardo Rolim. Obrigado, Érica. Um abraço. Muito obrigado, deputado Eduardo Barbosa, que tem sido um defensor intransigente, permanente, cotidiano, do direito de todas as pessoas com deficiência e de um BPC que seja justo e que seja célere de acordo com a situação que vivem as pessoas neste país. Então, eu passo para o próximo convidado, que é o José Naum Mesquita, que é coordenador-geral de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, e aqui representa a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O senhor dispõe de um prazo de até 10 minutos. Boa tarde a todos. Obrigado, deputada Érica, demais parlamentares. Como dito, sou Naum Mesquita, estou coordenador-geral de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Sou uma pessoa branca, cabelos curtos, negros, barba, uso óculos. Estou usando uma camiseta branca e estou num ambiente que é o meu escritório, com paredes brancas e uma cadeira preta.
agradeço, né, a proposição desta comissão em discutir o direito do acesso, né, a qualificação do direito ao acesso ao BPC. A perspectiva da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência é a proteção do cidadão com deficiência, do seu acesso a todo e qualquer direito, né? Então, o BPC entra neste procedimento. Enquanto secretaria, nós temos envidado todos os esforços para que haja a regulamentação da avaliação única da pessoa com deficiência o quanto antes. Este processo está em curso e tem um prazo por decreto até 30 de setembro deste ano para que se apresente relatório e seja recomendado ao governo federal, né, um ato de regulamentação da própria avaliação biopsicossocial. Esse processo ele entra em tela visto que é a própria superação natural de questões que nós vivenciamos não apenas com o BPC, mas com acesso às 32 políticas públicas federais para a pessoa com deficiência. Umas com diversas regulamentações distintas, né, processos avaliativos, uniprofissionais, às vezes um único médico, junta médica, outros sem regulamentação, né, outros submetidos à subjetividade de um possível ator público. Então, precisamos trazer equidade ao procedimento. A perspectiva, né, que hoje o próprio BPC vai passar por essa transição para a avaliação única da pessoa com deficiência, né, sendo uma das 32 políticas públicas federais. O próprio procedimento e a nossa defesa enquanto Secretaria Nacional é pela garantia da avaliação multiprofissional e interdisciplinar, de modo que não se deve em nenhum momento haver a hierarquização ou detrimento de uma avaliação em relação à outra, né? Então, todos os profissionais devem ser valorizados e incluídos. A própria Secretaria Nacional defende que essa qualificação deve ser ampliada. Nós já temos discutido amplamente a necessidade de refletir, né, que haja a garantia do profissional médico, a garantia do profissional assistente social e a possível inclusão dos profissionais psicólogos e terapeutas ocupacionais nessa avaliação das 32 políticas públicas federais que serão avaliadas pela avaliação única da pessoa com deficiência. O próprio processo da pandemia, ele traz diversos desafios à sociedade. O governo federal e seus institutos necessitam dar respostas adequadas. A avaliação remota por parte do assistente social ou demais profissionais, ela se vê como medida necessária neste momento para não gerar a negação do direito de ser avaliado, né, de ter seu benefício que foi requerido, avaliado pelos profissionais, principalmente considerando a diversidade de pessoas. Não obstante as indicações que as colegas trazem, nós estamos atentos à necessidade de garantir o direito de acesso à internet, ao processo do próprio aplicativo ou à assistência, né, ao apoio que pode ser necessário para algum cidadão fazer o seu requerimento do BPC. A pessoa com deficiência intelectual pode necessitar deste apoio, a pessoa com deficiência auditiva ou outros. Então, nós estamos em constante diálogo com o INSS para entender que essas medidas adotadas são adequadas e devem continuar garantindo essa vigilância para não privar a pessoa do seu direito, e sim a garantia da sua manutenção. Esse processo é dinâmico, né? Não temos apenas estas instituições, vocês mesmos citaram outros organismos públicos de controladoria que acompanham este processo e nos ajudam a manter, né, o máximo de qualidade e de observância do direito do cidadão. Então, temos que nos cercar desse conjunto de atores, né, para que a gente tenha esses ajustes necessários. Mas, no momento, nós entendemos que esse diálogo vai nos ajudar a aperfeiçoar o que for necessário, mas entendemos que a avaliação por via remota não priva o direito do profissional, do seu sigilo ou da sua avaliação qualificada, porque privilegia principalmente o direito do cidadão em ter seu requerimento observado. A gente tem que fazer os pesos e medidas, sempre privilegiando o cidadão, né, e entendendo o contexto em que estamos inseridos.
Então, eu acredito que aqui eu finalizo a nossa intervenção para poupar o tempo e privilegiar o debate, e agradeço novamente aos parlamentares e presentes. Muito obrigada, senhor José Naum Mesquita. Eu me chamo Érica Cocai, estou agora presidindo esta audiência. Eu tenho um cabelo curto, uso óculos, estou com a máscara azul, estou com um blazer preto e uma echarpe vermelha, e atrás de mim eu estou na comissão presença física aqui na Câmara, e tem uma parede gelo e uma bandeira do Brasil, para me autodescrever. E eu vou, antes de passar para o André Veras, que é o nosso último expositor, eu vou passar algumas perguntas, as perguntas que chegaram pelo E-Democracia, e após a fala do André Veras, nós vamos conceder um prazo de 3 minutos improrrogáveis para que possam ser feitas as considerações finais. Então, aqui nós temos a pergunta do Rafael Werkman, que fala: a população mais empobrecida tem pouco acesso à tecnologia, computador, celular, etc., e à internet de qualidade, sem contar a grande dificuldade no uso dos canais digitais em razão da baixa escolaridade. Serviços digitais não causam, portanto, exclusão e dificultam o acesso do público do BPC? Costa, que diz: a ausência de servidores públicos por aposentadoria ou mudança de cargo e a extinção do concurso público tem levado os processos do BPC a serem resolvidos pela tecnologia de inteligência artificial. Qual a opinião do senhor presidente do INSS sobre essa tendência? O robô substituirá o humano? O Hugo, que diz: o INSS não valida a contribuição de baixa renda e cancela BPC de quem deixa de atualizar dados no CadÚnico, desencadeando enorme judicialização. Isso não poderia ser evitado se tal informação fosse levada massivamente a todos os interessados? Afinal, além de idosos, muitos não têm acesso à internet. O Franklin Manuel: quantos profissionais da assistência social no INSS atuam hoje na avaliação social dos requerentes? Todos retornaram para o atendimento presencial? O Rude Mourão: hoje existe uma grande demanda para a proteção social por meio da segurança de renda. Nesse sentido, é adequado não permitir outras alternativas adicionais de formas de atendimento a critério de cada usuário? O Hugo, que diz: tendo em vista que para a concessão do BPC faz-se necessário o cidadão estar inscrito no CadÚnico, processo que é realizado pessoalmente, não seria viável a instalação de máquinas nas agências do INSS e talvez nos bancos, a fim de facilitar a operacionalização dos requerimentos de BPC? A Larissa Leal Santos: por que o INSS nunca priorizou a análise do BPC? E por que agora requerimentos de 2019, por exemplo, estão pendentes de análise, enquanto os requerimentos atuais estão sendo concluídos de forma quase que automática, sem passar por análise de servidor administrativo? A Kiane de Medeiros, que diz sobre o PL 2069-2011, por que a demora para aprovação? Quem recebe PPC também tem direito de ter acesso a empréstimo consignado. A Gláucia Batista: equipamentos do SUAS têm assumido demandas do INSS para manter um compromisso com os usuários, sem os devidos conhecimentos do processo de análise e avaliação. Mesmo assim, não existe um canal mais estreito entre esses equipamentos INSS e SUAS, ocasionando muitos indeferimentos por erro. Como solucionar? Mônica Ogliari: considerando a realidade dos usuários e o atendimento online do INSS, o objetivo do governo federal é incluir ou é excluir? A Eliane Avelar: penso que resolveríamos grande parte da burocracia se o BPC fosse um direito individual da pessoa com deficiência de qualquer idade, e idosos a partir de 65 anos, independente da renda per capita da família. A Rene Ribeiro: é função do CRAS realizar pedido de BPC 88/87? E Sheila Barros, que diz: por que o serviço social está sempre em constante tensionamento no INSS? Os entraves à instrumentalidade profissional da ou do assistente social, enquanto parte fundamental na viabilização dos direitos sociais, está implicando diretamente na concessão e operacionalização dos direitos dos beneficiários? Pergunta.
Então, portanto, feitas as perguntas que chegam pelo E-Democracia, quem quiser participar é apenas entrar nesta audiência pelo E-Democracia e deixar o seu questionamento, a sua posição, para que possa ser debatido. Então, assim passo para o André Veras, que é diretor do Departamento de Benefícios Socioassistenciais, representando o ministro de Estado da Cidadania. O senhor detém um prazo de até 10 minutos. Boa tarde àqueles que nos assistem pelos canais remotos, deputada Érica Cocai, conduzindo aqui a comissão da pessoa com deficiência, deputado Eduardo Barbosa, a quem eu faço uma especial saudação por ter sido, como disse a nossa deputada Érica Cocai, um defensor intransigente dos direitos da pessoa com deficiência e lutado pelo aprimoramento na entrega da política pública a esse grupo de pessoas, sobretudo quando mais vulnerabilizado pela situação de renda, que é o beneficiário do benefício de prestação continuada, o BPC. Eu queria, em nome aqui do nosso ministro João Coma, da nossa secretária nacional de assistência social, Maria Belônia, reafirmar o compromisso inarredável do Ministério da Cidadania na entrega adequada do benefício de prestação continuada para aquele cidadão que mais precisa. Isso significa dizer que, diante dos problemas que existem, que, como foi muito já exposto aqui, que é a grande quantidade de requerimentos, necessários se fazem medidas de gestão para que possamos enfrentar esses desafios, superá-los, para que possamos entregar uma resposta ao cidadão. O que a gente vivencia hoje é uma dificuldade de obtenção da resposta e o que nós estamos propondo, juntamente com o presidente do INSS, Leonardo Rolim, ao qual eu faço aqui uma grande deferência por ter sido e ser um constante parceiro também nesse atendimento mais qualificado do beneficiário do BPC, poder ter essa avaliação, ter a sua análise de forma mais antecipada. Então, reafirmando esse compromisso, eu digo que as recentes medidas, sobretudo a Lei 14.176, com relatoria do nosso querido deputado Eduardo Barbosa, vem no sentido de facilitar e de constituir um canal adicional, opcional para aqueles beneficiários, para aqueles requerentes, se utilizem, quando assim dispuserem, de ferramentas tecnológicas, tanto para acesso aos requerimentos dos benefícios, quanto para os teleatendimentos, no caso da avaliação social. Então, nesse sentido, eu reforço o caráter adicional, complementar àqueles que já existem à disposição do cidadão. E aí, feitas as exposições anteriores, eu queria reforçar que esse tema tem sido também acompanhado pelo nosso Conselho Nacional de Assistência Social. Tanto que, nesse sentido, no ano de 2019, foi emitida uma nota conjunta entre o INSS, entre a Secretaria Nacional de Assistência Social e o Conselho Nacional de Assistência Social, reafirmando o papel de cada um, em que os atores envolvidos na operacionalização, na gestão do benefício, no seu acompanhamento, controle social, fazem compromissos fortes em cada uma dessas etapas e designando aí o papel, a atribuição a cada quem compete nesse processo de atendimento do requerente do BPC. E ali nós tivemos um debate bastante ampliado com todos os representantes da sociedade civil, para que pudéssemos chegar à construção desta nota técnica em que nós reafirmamos. E, nesse sentido, nós, da Secretaria Nacional de Assistência Social, do Ministério da Cidadania, temos buscado fortalecer com a nossa rede de assistência social os equipamentos públicos, todas as orientações necessárias para que melhor atenda esse requerente, para que faça uma escuta qualificada, para que faça o cadastramento único dele, para que o integre nos demais serviços da assistência social, de forma a gente garantir efetiva proteção social a esse beneficiário, que vai muito além da segurança do cliente, e isso é importante que nós lembremos.
Então, nesse sentido, é que o cadastro único ganha importância extrema, já que desde 2010 a Política Nacional de Assistência Social vem sinalizando que esse beneficiário precisa ter um acompanhamento da rede. Então, o cadastro único, de fato, como requisito, ele não vem para burocratizar, ele vem para facilitar e integrar esse cidadão à plenitude de todos os serviços da rede de assistência social. Então, como o presidente Leonardo Boldrin já disse, essa medida de obrigatoriedade do cadastro único também vem na esteira da modernização desse acesso, de forma que nós temos aí hoje um cadastro único integrado aos serviços e sistemas do INSS, já nesse intuito de fazer a desburocratização desse serviço. O cidadão hoje, a gente precisa ter em mente que ele vai ao cadastro único, sim, para fazer o acesso, para ter a sua inscrição e para ter o acesso ao benefício, mas esse intuito é muito maior para ofertar toda a rede de assistência social para aquele, de acordo com uma escuta, repito, qualificada de todos os nossos profissionais da assistência social, da rede do SUS. Então, nesse sentido, a gente vem buscando também fortalecer o cadastro único para que nós possamos integrá-lo efetivamente à rede. Inclusive, no âmbito do CNS está em discussão a revisão do protocolo integrado de gestão e benefícios para que a gente fortaleça e concretize essa medida. Por fim, eu gostaria de dizer novamente a nossa sincera expectativa de melhoria na vida do cidadão com todas essas medidas que já foram aí bem apresentadas pelo presidente Rolim, reforçadas também pelo colega Naum, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, para que a gente possa, de fato, proteger a pessoa quando ela sim fizer jus, atender os requisitos necessários no que se refere à segurança de renda, que compreende o BPC, para que nós possamos assegurar um atendimento célere a um cidadão, sem com isso ferir os direitos que já são consagrados, como avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência. Aí eu queria reforçar as palavras do Naum e do presidente Rolim, no sentido de que o modelo posto ele não fere, em hipótese alguma, a convenção, ele é uma conjugação de avaliação social, de uma avaliação médica para a caracterização da pessoa com deficiência nos termos como preconizam a Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, nesse sentido, é importante repisar que a avaliação continua sendo biopsicossocial, quer seja ela realizada, proposta, concretizada por meio de uma teleavaliação, quer seja por meio de uma avaliação de padrão médio, e não é demais lembrarmos, pessoal, que essas medidas têm o exclusivo intuito de entregar a prestação para aquele que faz jus ao benefício, atendendo de uma maneira mais célere. Todas as medidas, todas as contribuições que as pessoas têm são muito bem-vindas por parte do Ministério da Cidadania. A nossa secretária nacional está em constante diálogo com toda a rede, com todos aqueles que querem contribuir, de fato e concretamente, para o aperfeiçoamento da política pública para o BPC. Por fim, e obviamente aí pedindo desculpas pelo meu equívoco, fazer uma autodescrição. Eu sou um homem de 38 anos, pele escura, cabelos curtos negros, uso um óculos transparente, vestindo um terno preto, uma gravata azul, camisa azul clara, e ao fundo tenho aqui no meu escritório, estou inclusive num equipamento da assistência social, neste momento, uma parede cinza com um quadro ao fundo de um indígena. Então, deputado, agradeço novamente e coloco o Ministério da Cidadania à inteira disposição da comissão e de todos aqueles que querem contribuir para o aperfeiçoamento da política pública voltada para o BPC. Obrigado. Muito obrigada. Nós vamos, então, nesse momento, passar a palavra para
para que os nossos convidados possam responder aos questionamentos que foram feitos e fazerem suas considerações finais. E nós teremos um prazo de 3 minutos. Nós estamos fazendo uma discussão muito importante, porque nós precisamos assegurar os direitos das pessoas potencialmente beneficiárias do BPC. Nós não podemos ter qualquer tipo de atraso, porque são pessoas que estão em uma situação que exige pressa e que exige que o Estado fique a serviço da sua função finalística. Então, portanto, nós precisamos de profissionais para poder fazer as avaliações necessárias, mas não só isso. Nós precisamos que essa demanda reprimida que está posta, ela possa ser resolvida e superada. E, além disso, esse Brasil avançou com a LBI ao construir a avaliação biopsicossocial, que precisa se transformar numa realidade. Nós entendemos que é preciso eliminar o caráter discricionário de quem avalia, enfim, e que existem elementos a serem considerados. Mas esse é o grande salto no conceito de inclusão à nossa sociedade, porque ele estabelece que as deficiências, elas não são carregadas e elas não estão nas pessoas. As deficiências, elas estão em uma relação, em uma cidade, em uma sociedade que não se encontra apta para superar as limitações ou os desafios que estão postos. Os desenhos universais, acolhedores, inclusivos, são absolutamente fundamentais. A deficiência não está na pessoa, posto que somos únicos. Todos e todas nós temos condições e especificidades que só cada um e cada um de nós carrega. É por isso que há uma beleza na humanidade em função da sua diversidade, das suas peculiaridades, que precisam ser consideradas, e a sociedade tem que trabalhar com desenhos universais para poder ter acessibilidade de comunicação, atitudinal, arquitetônica, para que todas e todos se sintam incluídos. Portanto, urge que nós possamos, primeiro, assegurar os benefícios a quem tem direito. Mormente nesse momento que nós estamos vivenciando uma crise trançada, que é uma crise sanitária, uma crise social, uma crise econômica, agregada a crises que foram construídas durante a crise, crises construídas pela própria postura do governo, crises institucionais, democráticas, éticas, enfim. Então, uma crise trançada. É preciso que nós possamos fazer com que a inclusão ela seja uma norma a ser perseguida com absoluta prioridade. Eu vou passar a palavra na seguinte ordem: passar a palavra para o senhor Leonardo José Rolim, por 3 minutos, passar em seguida para o senhor José Naum, e depois para o senhor André Veras, e em seguida passo para a Viviane e para a Lígia, nesta ordem para as considerações finais. Com a palavra, portanto, o senhor Leonardo José Rolim Guimarães, que é presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, do INSS. Senhor Leonardo, o senhor detém um prazo de até 3 minutos. Obrigado, deputada Érica Cocai. Vou procurar rapidamente responder as perguntas. Bom, em primeiro lugar, em relação à digitalização, né? O objetivo da digitalização são 2. Em primeiro lugar, trazer mais comodidade às pessoas, evitar deslocamentos desnecessários. Em segundo lugar, acelerar o processo, que também tem um foco no cidadão, de conseguirmos entregar o resultado o mais rápido possível. Mas nós reconhecemos que nem todas as pessoas têm inclusão digital, por isso buscamos criar alternativas de acolhimento das pessoas. Uma delas, como eu citei, é o autoatendimento orientado, e estamos em piloto em um grande conjunto de agências, e em breve teremos, na sua maioria, no Brasil inteiro. Um outro ponto que eu quero reforçar mais uma vez: a busca do INSS pelo diálogo com o movimento das pessoas com deficiência. Nós temos buscado sempre discutir todas as inovações, todas as soluções que têm se buscado para acelerar a análise do BPC para a pessoa com deficiência. Eu acredito que nós avançamos muito.
né? Como eu já falei anteriormente, essa fila ela foi construída ao longo de um período longo de tempo, não foi de um dia para o outro, mas desde a reabertura das agências, em setembro do ano passado, nós temos dado uma prioridade máxima ao BPC, temos implantado uma série de ações que estão dando resultado. No primeiro momento, uma redução pequena, mas já foi alguma redução e a gente espera que com a implementação das medidas que eu citei anteriormente, a gente tenha uma aceleração dessa redução das filas. Por fim, gostaria de falar também da importância, né, do profissional assistente social, do serviço social do INSS. Nós valorizamos muito o serviço social do INSS, entendemos que esses profissionais fazem um trabalho muito importante para a população brasileira, não só em relação ao BPC. No momento, nós estamos focados principalmente em relação ao BPC. Nós temos hoje pouco mais de 1.500 assistentes sociais no INSS, em torno de 1.200 trabalhando com avaliação social. Desses, em torno de 28% ainda estão em trabalho remoto, em função de ou serem grupo de risco ou terem filhos em idade escolar. E daí, com a avaliação social remota, nós poderemos ter um maior volume de avaliações sociais com esses profissionais que trabalham remotamente, também fazendo serviço, como eu já falei, na nossa avaliação tem sido uma experiência bastante exitosa. Nós vamos progressivamente avançar de um piloto menor para um piloto maior, até chegar numa escala maior, sempre no diálogo com o movimento das pessoas com deficiência. Muito obrigado, deputado. Muito obrigada pela contribuição, senhor Leonardo. Em seguida, eu passo para o senhor José Naum Mesquita, coordenador-geral de promoção dos direitos das pessoas com deficiência, representando a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Obrigado pela palavra, deputada. Obrigado, presidente Rolim, pelo zelo em sempre estar cuidando da sociedade, da população que usa os serviços do INSS. Apenas para complementar, como não percebi nenhuma pergunta especificamente direcionada à temática da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, colocar que, em complemento, né, por mais que haja o nosso total esforço para não gerar qualquer tipo de vulnerabilidade, qualquer cidadão que entender que necessita de um suporte maior, ele pode acessar a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, seja pelo Disque 100, seja pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil, e compartilhar qual é a sua necessidade, qual a sua seu entendimento que não está tendo o seu direito respeitado, e passará pela avaliação técnica e encaminhamentos necessários quando for o caso. Todo cidadão que sentir que seu direito não está sendo respeitado pode acessar a Ouvidoria Nacional. Então, é importante que todos, né, tenham essa informação, mesmo a pessoa usuária de Libras, né, o cidadão surdo usuário de Libras, também pode acessar a ouvidoria por meio do chat 24 horas por videochamada de Libras, tá? Então, fica aqui nosso agradecimento novamente pelo debate sobre o tema e a constante vigilância da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência em defesa do cidadão. Muito obrigado. Obrigada, senhor José Naum. E eu passo então para o senhor André Veras, que é diretor do Departamento de Benefícios Socioassistenciais, representando o ministro de Estado da Cidadania. Novamente, agradecendo a nossa participação nessa honrosa comissão para discutir tema bastante relevante. Eu deixo aqui a mensagem de diálogo do ministro João Roma, da secretária nacional de Assistência Social, Maria Velônia, para que possamos fazer uma entrega qualificada deste benefício tão importante da assistência social para aqueles que de fato mais precisam. E lembrarmos que todas as medidas que nós vemos adotando aí e apoiando o INSS e juntos com ele, tem um único objetivo do aprimoramento e da celeridade na entrega da prestação, quando assim ele fizer jus.
Então, nesse sentido, eu coloco a equipe aqui da Secretaria Nacional de Assistência Social inteiramente à disposição de todos os deputados, deputadas, da sociedade civil de uma forma geral, para o diálogo, para que nós possamos fazer, repito, uma entrega qualificada e num tempo adequado para aqueles que, de fato, precisam desse importante benefício. E, por fim, dizer aí, novamente, agradecer o presidente Leonardo Rolim por ser também um grande defensor do benefício de prestação continuada no âmbito do INSS. Certamente a gente tem um divisor de águas para que o beneficiário, a atenção ao beneficiário do BPC ele melhorou muito a partir da visão do presidente Leonardo Rolim. Então, quero agradecer muito a parceria que o INSS tem agido para que possa melhor atender o nosso cidadão, o nosso público da assistência social, reforçando o nosso papel ali também, dos nossos equipamentos, para que acompanhem esse beneficiário, para que faça a integração, a promoção desse beneficiário e, ao final, lhe confira autonomia conforme prevê a nossa Lei Orgânica de Assistência Social. Obrigado, deputado. Obrigado a todos. Muito obrigada ao senhor José Naum. E eu passo, então, para a Viviane Aparecida Pereira Pérez, que é diretora da Secretaria de Políticas Sociais da Federação Nacional dos Sindicatos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, FENASPES. Boa tarde, deputada Érica. Eu quero pedir desculpas que eu não me autodescrevi no início, né? Então, eu sou uma mulher parda, estou com uma blusa branca e um casaco vermelho, olhos e cabelos castanhos, cabelos na altura do ombro, estou na minha casa, né, com uma estante de livros em fundo. Primeiro eu queria dizer assim, que se coloca tanto, né, as questões aí da média, da avaliação social e da teleavaliação, mas a avaliação social não é um problema do represamento de BPC. Isso é importante deixar muito claro aqui, né? Cerca de 10% desses benefícios aguardam, né, a avaliação social. Então, assim, existem problemas estruturais no INSS, um deles é falta de concurso público, né, que, infelizmente, não ouvi os representantes do INSS e do Ministério da Cidadania ressaltar essa importância de concurso público, né? E quando a gente fragiliza logo a avaliação, que literalmente altera o modelo biopsicossocial, a gente está ferindo a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente está ferindo o modelo biopsicossocial, a gente está ferindo um pacto social com a Organização das Nações Unidas. Então, isso é muito sério. E mesmo que colocando, né, em caráter excepcional, mas no momento da pandemia que a gente vai fragilizar essa importante avaliação, que não pode considerar que uma pessoa que vive na área rural, que não tem saneamento básico, que não tem pavimentação asfáltica, que não tem acesso às tecnologias, que não tem muitas vezes acesso à água e luz, ela vivencia a mesma barreira que outra pessoa com deficiência que vive na zona urbana. Enfim, são realidades diferentes, fatores pessoais diferentes. E sim, né, as atividades que essa pessoa vai poder realizar e a participação que ela vai ter, igualdade de condições com as demais pessoas, são diferentes. Não é possível colocar simplesmente uma métrica, passar uma régua dizendo que as pessoas, todas as pessoas com deficiência no Brasil, independente de que região reside, enfrentam as mesmas barreiras. Então, a gente está ferindo, sim, a Convenção Internacional. E fico aqui, uma sugestão como encaminhamento para a gente fazer uma denúncia, sim, organizar uma denúncia à Organização das Nações Unidas diante do que representa essa lei, né, para a Convenção, né, para esse pacto aí do Brasil, né, com a Organização das Nações Unidas. Então, não é a avaliação social o problema de represamento do benefício, e sim, está, sim, priorizando a avaliação biomédica e retirando a avaliação biopsicossocial, né, das pessoas com deficiência para acesso ao benefício de prestação continuada. E isso é uma medida que está sendo colocada agora, a lei prevê prorrogação disso, não é até só final do ano, e vai sim rebater, né, no Instrumento Único de Avaliação da Deficiência. E para finalizar, deputada Érica, queria dizer, se coloca tanto a participação do movimento das pessoas com deficiência, eu quero ressaltar a importância das eleições do CONAD, porque o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência está sem mandato nesse momento, no momento que estão se alterando drasticamente
o modelo de avaliação do benefício de prestação continuada, e ainda mais, está em processo de ser implementado, e já deveria ter sido, né, um instrumento único de avaliação da deficiência. Precisamos da sociedade civil organizada, precisamos garantir esses espaços democráticos e a participação do movimento das pessoas com deficiência nessas alterações imensas que sim vão restringir o direito das pessoas com deficiência à renda mínima. A gente está falando de renda, alimentação, acesso às condições básicas de vida. Agradeço o espaço, agradeço aí a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, agradeço a deputada Érica Cocai por oportunizar esse importante espaço de debate de um tema que é tão caro, né, para a sociedade de forma geral. Boa tarde a todos e todas. Nós que agradecemos, Viviane, a sabedoria, a sensatez da discussão, porque, em verdade, nós temos uma reivindicação da avaliação biopsicossocial, mas nós estamos aqui discutindo, isso não é a grande demanda, ou não é o grande óbice para que os benefícios sejam concedidos. É preciso que haja mais servidores e servidoras, é preciso que tenhamos a condição de proporcionar um trabalho célere. Nós estamos falando de pessoas que têm uma renda, que é uma renda muito pequena, nós estamos falando de pessoas com deficiência, nós estamos falando de pessoas idosas, todas carregando uma renda muito diminuta. Portanto, a assistência social, o benefício BPC, de prestação continuada, ele significa uma política na linha do que é a assistência no Brasil. A assistência que foi reconceituada, que saiu da lógica de Rerum Novarum e passa a ser uma das maiores construtoras, a assistência social, de direitos, de humanidade. E não podemos ter uma priorização que não seja a priorização à vida. E o que nós estamos vendo neste governo é que não é a vida que é prioritária. É prioritário os arroubos, é prioritário o processo eleitoral, é prioritário a necropolítica que está em curso. Isso vai se refletir nas dificuldades que estamos tendo no INSS. Os benefícios do INSS, como um todo, são benefícios que estão garroteados na sua concessão. Há uma demanda reprimida imensa, que precisa ser superada. E nós estamos com a Emenda Constitucional 95. Para além disso, os servidores e servidoras foram escolhidos como inimigos imaginários de um governo que só vive com um discurso de ódio, criando inimigos imaginários. Então, portanto, nós precisamos fortalecer o serviço público para a concessão dos benefícios que foram conquistas da cidadania, conquista de um país que não acha que a fome, que a pobreza, que a miséria são naturais, porque não são. Natural é a vida, natural é o baile e a ciranda da felicidade, dos risos e dos corpos livres e absolutamente valorizados a partir dessa existência humana. Eu vou passar então para Lília Maria Pereira Rojas, que é conselheira do Conselho Federal de Serviço Social, ao passo que, ao lhe conceder a palavra, aproveito para fazer as minhas homenagens e parabenizar a atuação do Conselho e dizer que nós tivemos uma grande vitória, que foi a retirada do projeto que estava previsto, que buscava garrotear os conselhos, portanto, os instrumentos de construção de projetos políticos, profissionais, éticos, enfim, que os conselhos constroem, da fiscalização, do exercício das profissões, enfim, e nós consideramos que foi uma grande vitória a conquista da retirada desta proposição que buscava atacar de forma tão frontal os conselhos. Quem tem medo dos conselhos tem medo da democracia, tem medo da ética, tem medo da atuação ativa. Então, passo então a palavra para a Lília Maria Pereira Rojas. Obrigada, deputada. De fato, foi uma importante vitória, né? Resistir a esse ataque aos conselhos. Bem, eu acho que precisa ficar evidente aqui que o BPC, ele não é um problema. Ele é um importante benefício garantidor de direitos de pessoas que enfrentam diversas barreiras econômicas, sociais, atitudinais. O modelo biopsicossocial não é um problema.
ele é justamente o que vem para dialogar com essa perspectiva de oportunidade para essas pessoas que enfrentam barreiras, e foi um avanço importante. O problema é a ausência de servidores, é a ausência de estrutura do INSS, que não tem garantido o atendimento que necessita para as pessoas e que tenta adequar as pessoas a fluxos e normas para responder à situação dele. Então, a gente inverte o processo, a gente inverteu a adequação do Estado brasileiro às necessidades das pessoas, às pessoas às necessidades do Estado brasileiro. Isso é importante de se colocar. O meu INSS em si não é um problema. O problema é você priorizar esse tipo de atendimento ignorando o perfil da população. A gente não pode esquecer qual é o país que a gente está vivendo. A gente não pode esquecer que a pobreza tem aumentado, que a miséria tem aumentado, que a exclusão digital é gigantesca. Então, não adianta a gente acelerar na parte de digitalização se as pessoas não conseguem alcançar. Não foi colocado aqui qual que é a razão de quase 500 mil benefícios estarem represados, aguardando análise, que não tem nada a ver com a avaliação biopsicossocial. Desses tantas pessoas que vão ter o benefício indeferido, sem sequer saber por quê, porque não conseguem acompanhar o INSS, não conseguem acompanhar o meu INSS digital. Então, isso é importante que se tenha colocado. Sobre a questão do modelo biopsicossocial e sobre a lei, penso que a gente precisa, inclusive, vou provocar aqui nessa audiência a necessidade de uma audiência específica para tratar da lei. Vejam, respeito todos que estão aqui, mas todos vocês, senhores que falaram, nenhum de vocês são assistentes sociais. E falam que respeitam o trabalho realizado por assistentes sociais, mas ignoram as assistentes sociais que estão colocando de todos os impedimentos. Impedimentos que vão desqualificar o serviço que é prestado. E aí, qual que foi o diálogo feito com movimentos sociais? E quais movimentos sociais de pessoa com deficiência? Porque o modelo que está sendo aplicado a partir da lei é muito parecido com o modelo que o CONAD rejeitou em 2019, que retornava para o modelo biomédico. Então, com que movimentos estão sendo dialogados? De que forma isso foi feito? Isso não foi sequer amplamente dialogado dentro da Câmara, porque tudo é feito a muito toque de caixa, imposta pelo governo. Então, é sim um retrocesso do ponto de vista biopsicossocial. Uma média de avaliação não é uma avaliação social, a gente está negando que as pessoas têm suas individualidades, vivem em situações específicas e está dizendo que vai ser aplicada uma média de computador. E as pessoas vão continuar se deslocando para fazer a avaliação médica e vão continuar esperando tempos em tempos para ter sua análise do benefício. Então, não resolve, aprofunda, piora, porque agora está entrando em outra escala, que é colocar em risco uma avaliação que é feita, que demanda mínima condição de acolhimento, de segurança entre as pessoas que estão realizadas, e é importante ouvir sim as pessoas, é importante que elas tenham noção do que se trata, das exposições que são feitas, e os profissionais que realizam e que assinam e que assumem a responsabilidade sobre isso. Então, penso que a gente precisa, inclusive, retornar nesse assunto para detalhar melhor quanto que isso fragiliza todo o debate do modelo de avaliação biopsicossocial, e, inclusive, o IFBR, que já deveria estar sendo implantado, não está sendo ainda, e que pode ser prejudicado em razão disso, visto que a primeira experiência do modelo biopsicossocial foi justamente o BPC. Com isso, encerro e agradeço a todos e a todas que acompanharam. Bom, nós chegamos ao fim da nossa audiência. Eu queria agradecer muito a Lília, a Viviane, agradecer ao Leonardo, ao José Naum, ao André Veras, a possibilidade de estarmos aqui fazendo essa discussão, que é crucial e é absolutamente estruturante. Enquanto nós tivermos essa ausência de profissionais no INSS, essa demora para que sejam concedidos, avaliados e concedidos os benefícios, nós vamos estimular uma crueldade neste país. Por isso nós estamos falando de benefícios que são fundamentais para a vida digna, num país que voltou a conviver com a fome. Nós temos por volta de 20 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de fome e mais de 100 milhões em insegurança alimentar. Nós tivemos um crescimento da população em situação de rua, um crescimento do desemprego e, ao mesmo tempo, um crescimento da própria inflação, que está atingindo de forma muito cruel os alimentos, que atinge mais a população de baixa renda. Portanto, nós estamos vivenciando um momento muito trágico, muito doído e muito triste da história deste país. Nós precisamos, portanto, de que tenhamos condições no INSS,
para que possamos analisar de forma mais célere possível os processos, para que não haja demanda reprimida, porque nós estamos falando de benefícios. A demanda reprimida no conjunto dos benefícios, mas aqui nós estamos falando especificamente do BPC, que é um benefício que, como todas e todos sabem, um benefício para pessoas idosas, pessoas com deficiência, de quem tem uma renda que é uma renda absolutamente diminuta. Portanto, nós vamos continuar acompanhando todo este processo e nós vamos estar cobrando para que o poder público possa, enfim, entregar o que a população precisa e merece. Nós não podemos ter metade do orçamento dedicado a pagamento de serviços e dívidas e serviços e juros da dívida, onde as despesas financeiras estão liberadas e as despesas primárias contidas, e achar que o problema está no servidor e na servidora, como é a PEC 32, que é um escândalo do ponto de vista de concepção de Estado que cumpra a sua função social. E, ao mesmo tempo, achar, e aqui eu repito as palavras da Lília, o BPC não é um problema, parece que é um problema o BPC. O BPC era um meio de assegurar a dignidade, assegurar aquilo que é princípio fundante da nossa Constituição, e nos princípios fundamentais da Constituição brasileira, que é eliminar a fome e assegurar que nós tenhamos um país onde caiba todo mundo. Eu vou, antes de encerrar, agradecendo mais uma vez às senhoras e aos senhores que palestraram, a contribuição que ofertaram a esta discussão, essa audiência pública, agradecer todas as pessoas que se comunicaram através do E-Democracia, também a todos e todos que nos acompanharam nesta audiência, e convidar a todas, todos e todes para o seminário virtual a ser realizado na próxima segunda-feira, dia 16 de agosto, às 10 horas, para tratar da importância da educação física para a saúde e a reabilitação das pessoas com deficiência. Chamando e fazendo este convite a todas, todos e todes, declaro encerrada a presente audiência pública.